Boa noite, pessoal. Sejam todas, todos, todas bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos à nossa aula 114, em que vamos conversar sobre como conduzir a terapia de casal em separação. Eu recebo muito essa pergunta quando eu falo que a terapia de casal não é para salvar casamentos, e muitas pessoas me perguntam, então, como conduzir uma terapia de separação, o que fazer quando o casal decide por separação? E nessa aula de hoje, super especial, eu vou te responder essa pergunta te dá um passo a passo para trabalhar com os casais, né, ao longo desse processo de separação, como ajudá-los, como auxiliá-los, né, nessa terapia que também é uma terapia de casal, mas uma terapia de casal no processo de separação. Lembrando, você que está aqui, compartilhe esse vídeo com mais colegas para que eles possam assistir a nossa aula. Nossa aula fica disponível somente por 24 horas aqui no YouTube. Depois ela é exclusiva das alunas ser terapeuta de casal. E também não esqueçam de dar o like nesse vídeo, compartilhar, né, nos grupos, para colegas, psicólogas, todo mundo que possa ajudar. Hoje o povo tá com as motos aqui. Então, se tiver algum barulho de moto, gente, vocês já sabem. Essa nossa aula não está sendo ela está sendo transmitida no módulo de estreia e não ao vivo aqui no YouTube, mas eu tô com vocês nos comentários para que a gente possa estar juntas. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu vou te responder. Ou também, né, passa lá no meu Instagram, Ser Terapeuta de Casal, que eu tô sempre aberta por lá, tem sempre caixinhas, tem sempre espaço de perguntas e trocas também por lá. Mas bora para a aula de hoje, nossa aula 114. Quem está chegando agora, meu nome é Tati Pérez, sou psicóloga, terapeuta de casal, e a minha missão é ajudar as pessoas dos casais a se conectarem com a sua forma de amar. Hoje, através do Ser Terapeuta de Casal, eu compartilho dessa minha missão com outras colegas psicólogas e psicólogos para ajudar a atender cada vez mais casais, para ajudar cada vez mais nós termos um grupo, uma rede de terapeutas capacitados para ajudar as pessoas, ajudar os casais e assim a gente promover juntas qualidade de vida nos relacionamentos. E hoje, o nosso tema de como conduzir uma terapia de casal em separação precisa iniciar com esse entendimento. Vocês já devem ter me escutado falar muito sobre isso, mas nunca é tarde de lembrar, né? É sempre bom lembrar. A terapia de casal, gente, não é sobre salvar casamentos. Existe uma crença, existe uma construção social, na verdade, se a gente for pensar do amor romântico, que um relacionamento, que um casal, que um casamento é algo para sempre, que é algo, né, para durar a vida inteira. E essa lógica, essa visão sobre casamentos, essa visão do amor romântico, né, que traz essa ligação do casamento para a vida toda, também faz com que as terapeutas, ou até mesmo quando a gente estuda sobre terapia de casal, venha muito essa lógica, venha muito essa ideia, né, de salvar o casamento, de a terapia de casal é para que a gente possa ajudar as pessoas a ficarem juntas. E não é. A terapia de casal, ela é sobre ajudar as pessoas a ficarem bem. É sobre ajudar o casal a entender o que significa ficar bem e não necessariamente salvar o casamento. E existem muitos casamentos que não fazem bem para as pessoas, existem muitos casamentos que não promovem saúde, que não promovem qualidade de vida. E para esses casamentos, a terapia de casal provavelmente será o espaço do casal conseguir perceber isso e perceber que o melhor para eles naquele momento é a separação. Isso significa que o casal daqui a pouco não possa tentar de novo, ou sei lá, eu o quê, não possam ficar juntos no futuro, a gente não sabe. Então também tem que ter esse cuidado quando a gente trabalha com uma terapia de separação, por exemplo, deles entenderem que assim como o casamento não foi para sempre, talvez essa decisão não vá ser para sempre, mas sem ficar alimentando essa crença de que existe uma metade da laranja, que existe uma alma gêmea, que essas almas gêmeas devem ficar juntas eternamente. Né? A gente precisa ajudar os casais a entenderem que as pessoas em relação são dois inteiros num relacionamento, e esses dois inteiros vão construir um relacionamento. E para construir um relacionamento saudável, né, até seria um bom tema de uma outra aula, para construir um relacionamento saudável, as pessoas precisam de. Enfim, tem tanta coisa. precisa, precisa se esforçar, né? Relacionamento não é algo fácil de se viver no sentido de não vem pronto.
Inclusive, esse é um outro mito do amor romântico, a ideia de que no momento em que a gente se apaixona por uma pessoa, a gente vai viver feliz para sempre, a gente vai saber como viver com aquela pessoa, como viver feliz para sempre com aquela pessoa. E relacionamento é construção, é dia a dia, é cotidiano, é quebrando mitos, é quebrando expectativas, é ir construindo a sua vida a dois frente a diversos desafios, né, que o próprio processo de estar no relacionamento, que o próprio ciclo de vida traz. Então, se a terapia de casal, ela não é sobre salvar casamentos, ela não é sobre salvar casamentos porque casamento é construção. E nem sempre essa construção será possível num relacionamento. Nem sempre essa construção será possível no casal que vai chegar para a terapia contigo. E tu, como terapeuta, tem que ter consciência disso, porque o nosso papel como terapeutas é ajudar o casal a ficar bem, independente do resultado, independente se juntos ou se separados. E para trabalhar com a separação, com o processo de separação, né, com uma terapia de casal em separação, a gente precisa antes entender o ciclo do divórcio. Carter e McGoldrick, lá no livro Ciclo de Vida Familiar, o ciclo de vida das famílias, o ciclo de vida familiar é um clássico da terapia sistêmica, trouxeram, né, o ciclo do divórcio. Então, dentro do processo do ciclo de vida, existe também um ciclo do divórcio, existe também ali, né, algumas etapas que um casal num processo de divórcio vai passar. Essa etapa, esse ciclo, ele é constituído de 5 etapas. Eu vou passar aqui para vocês brevemente o que é cada uma dessas etapas, né? O que esperar de cada uma dessas etapas. Porque como a gente fala sobre o ciclo de vida, como a Carter e a McGoldrick colocam, né? O ciclo de vida é algo, o ciclo de vida familiar é algo esperado dentro daquela família. São desafios que a família vai enfrentar e que é esperado ao longo do processo, né? Ao longo dos anos, ao longo do crescimento familiar. E quando há um divórcio, isso não será diferente. Também existem algumas etapas, né, que serão necessárias ali que a família passe até chegar no processo, né, de ficar bem, de reorganização do sistema. O ciclo do divórcio, né, o divórcio em si, a separação de um casal, vai gerar numa família uma mudança de sistema, né, vai gerar uma quebra do sistema para a geração de um novo sistema, para que uma nova configuração, um novo relacionamento, uma nova maneira daquela família ser se estabeleça. Então, quando há um divórcio, há uma quebra daquele processo que está sendo vivido para a criação de um novo processo. Alguns estudos, eles dizem que esse processo, né, dessas 5 etapas, segundo os estudos da Carter e da McGoldrick, né, e os estudos da Bertot aqui no Brasil, dizem que esses estudos da década de 90, enfim, eu não tenho dados de estudos atualizados, nos Estados Unidos tem uma expectativa de que esse ciclo do divórcio, essas 5 etapas, elas levem em torno de 3 a 5 anos para serem concluídas, né? Depois de todo o processo, enfim, de tudo que a gente vai ver aqui que os casais passam nesse processo do divórcio, enquanto no Brasil esse processo tem uma tendência de levar de 5 a 8 anos, né? Também, então, para passar por todo esse processo até chegar à redefinição do sistema. Mas vamos ver então quais são essas 5 etapas, né? O que é cada uma delas. As 5 etapas do ciclo do divórcio são cognição individual, metacognição familiar, separação familiar, reorganização do sistema e redefinição do sistema. Bora lá então. A primeira etapa é a cognição individual. O que acontece nesse processo de cognição individual? É aquele momento em que uma das pessoas, em que um dos cônjuges está pensando sobre a separação. É um momento de decisão daquela pessoa pensar se ela quer estar naquele relacionamento, se ela não quer. Em geral, uma separação, um divórcio, ele acontece vindo pela decisão de uma pessoa. Um dos cônjuges vai decidir por esse término e vai comunicar o outro. Em geral, é dessa maneira que acontece. Em terapia de casal, muitas vezes esse processo vai acontecer junto, né? O casal vai chegar para a terapia, vai ter um objetivo
e ao longo do processo eles vão juntos tomar essa decisão. Isso é interessante porque quando nós terapeutas não estamos abertas para acompanhar essa possibilidade do casal, por exemplo, a gente às vezes fecha eles para decisões que a gente acha que sejam certas. Então, se a gente não está aberta para a possibilidade do casal decidir juntos por uma separação, pode ser que a gente fique induzindo o casal a permanecer juntos quando não é o que eles querem, né? Mas é comum, independente se acontecer dentro do processo da terapia de casal, essas cognições individuais vão aparecer. Então, às vezes a gente está ali atendendo um casal e um deles fala: ah, não sei mais se eu quero estar nesse relacionamento, eu tenho pensado muito sobre a nossa relação, eu tenho repensado muito sobre esse casamento. Então, é comum que as pessoas tragam essas falas e nesses momentos a gente precisa entender que em terapia de casal a gente não vai dar conta da pessoa decidir se quer ficar junto ou não, no sentido de ficar avaliando profundamente os motivos dela de querer estar juntos, os motivos dela não querer estar junto. Isso é algo para ela fazer numa terapia individual. Eu sempre costumo dizer, né? Já pensou fazer uma terapia de casal com a tua parceria, né? E a pessoa chegar na terapia com essa demanda, estou aqui para descobrir se eu quero me separar ou não. E tu tá ali junto, ouvindo a pessoa dizendo, ah, por causa disso, por causa daquilo. Porque esse processo de cognição individual, ele é muito individual. É um processo em que a pessoa vai trazer as suas visões sobre o relacionamento, suas visões sobre si. Então, numa terapia de casal, as pessoas quererem acompanhar o processo de estou pensando sobre me separar de uma pessoa de uma forma profunda, não é o mais indicado. O mais indicado é que a pessoa que está pensando tenha uma terapia individual e a terapia de casal vai estar focada ali naquilo que eles vieram. No caso, se uma das pessoas falarem, ah, estou pensando em me separar, óbvio que a gente vai questionar como é que está esse pensamento, né? A gente vai trazer esse contexto, vai trazer um espaço de fala sobre isso. A gente não vai também dizer, ah, não, aqui não é o espaço, vai falar numa terapia individual. Mas a gente vai estimular que a pessoa sim busque uma terapia individual para que ela possa compreender melhor esses pensamentos e em terapia de casal a gente possa ali seguir trabalhando com a relação. Tem um dado importante sobre a cognição individual, porque pode ser que vocês recebam pessoas no consultório com a demanda clínica dessa cognição individual, de estou pensando se eu quero me separar ou não. Quando a pessoa chega para um atendimento com essa ideia, estou pensando se eu quero me separar ou não, não é o teu papel definir por ela se ela deve se separar ou não. Né? Assim como a terapia de casal não é para salvar casamentos, a terapia individual não é um processo de tu, terapeuta, decidir pelo outro se deve se separar ou não. Às vezes, a gente conhecendo a história das pessoas, a gente ouvindo o que as pessoas trazem, a gente gera dentro da gente essa ideia assim de, nossa, a pessoa deveria se separar ou não, a pessoa deve ficar com o outro. Mas não é a gente que vai decidir, né? É meio que o óbvio que precisa ser dito. E aí, esse processo da terapia de cognição individual, às vezes pode durar anos. Né? Às vezes, a pessoa vai passar a vida inteira pensando em se separar e não vai se separar por N motivos. Então, entendam que a cognição individual nem sempre passa para as próximas etapas. Pensar sobre um divórcio, pensar sobre uma separação, não é necessariamente executar a separação, executar o divórcio. Às vezes as pessoas ficam muito tempo pensando ou passam a vida inteira pensando e nunca se separam por N motivos. E quando elas procuram por uma terapia individual sobre esse processo da cognição, não é teu papel acelerar a decisão dela, nem é o teu papel frear a decisão dela. O teu papel é acompanhá-la nessa decisão. E se por acaso, algo que já aconteceu comigo e já aconteceu com outras colegas, né, que eu já supervisionei, se por acaso vocês tiverem alguém que chega para um processo com essa decisão, eu quero me separar, mas não estou conseguindo. A pessoa chega numa cognição individual, quer passar para a segunda etapa, mas não está conseguindo. Ela fica só remoendo, ela fica presa na cognição individual. E aí a gente vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando e começa aquela sensação de a terapia não tá andando, ela não tá conseguindo se separar. Tira um pouco o foco da separação, trabalha a trabalha o desenvolvimento dessa pessoa, o desenvolvimento pessoal dessa pessoa, de outras áreas, fortalece essa pessoa, e depois que a pessoa está se enxergando como inteiro, quando ela está com a autoestima, com o amor próprio bem, bem elevado, bem no ponto certo, digamos assim, que ela realmente se enxerga como inteiro, aí volta a falar sobre o relacionamento. Às vezes as pessoas precisam primeiro olhar para si, para depois olhar para o relacionamento,
nesse processo de cognição individual. E se a gente fica muito preso a quero me separar e não consigo, quero me separar e não consigo, quero me separar e não consigo, a terapia vai parecer que não anda e a pessoa não vai se sentir também, ela não vai se sentir bem, né, por ela não se sentir capaz. E a terapia é um espaço da gente fortalecer ali as potencialidades da pessoa, mostrar o quanto ela é capaz. Então, se acontecer esse tipo de situação, uma dica extra aqui na nossa aula, né, fortaleçam a pessoa primeiro, deixem ela se sentir um inteiro, né, ajudem ela a se sentir um inteiro, e aí depois voltem a falar sobre essa etapa. Feito a cognição individual, a pessoa decidiu que ela quer se separar, a gente passa para o segundo ponto, que é a metacognição familiar. O que é a metacognição familiar? É o momento de informar o cônjuge e também a rede de apoio. Então, é o momento que decidi pela separação, eu vou comunicar ao meu cônjuge, quero me separar, quero o divórcio. Esse processo ele pode ser feito fora da terapia de casal e o casal pode chegar para a terapia tendo iniciado, né, tendo sido comunicado, estamos aqui porque fulano quer se separar. Ou também ele é um processo que pode acontecer em terapia. Pode acontecer ou no primeiro atendimento, ou no segundo, ou no terceiro. Pode acontecer ali no início da terapia, deles irem para a terapia de casal, falarem um pouco alguma coisa e daqui a pouco um diz, não, estou aqui porque eu quero me separar, né? E trouxe para comunicar. Porque não, às vezes a pessoa tem medo de comunicar em casa, tem medo de comunicar, enfim, vocês entendem, né? A terapia de casal, a terapia é um espaço seguro para a pessoa muitas vezes comunicar, né, para o outro essa decisão, e aí juntos ali a gente vai auxiliando também o casal nessa comunicação. Além disso, depois de comunicar ao cônjuge, né? Então, se vocês estão atendendo alguém no individual, sempre trabalhem com a pessoa ali dessa comunicação com o cônjuge. Então, eu fiquei pensando aqui, sempre comunicar o cônjuge antes de comunicar a rede de apoio, mas não necessariamente, porque dependendo do caso, a gente vai precisar que a rede de apoio esteja fortalecida para ajudar essa pessoa. Então, por exemplo, situações de relação abusiva, a pessoa que quer sair dessa relação abusiva, que quer terminar esse relacionamento abusivo, ela precisa dar uma avisada, digamos assim, na rede de apoio antes, né, para que a rede de apoio possa apoiá-la mesmo, né, exercer o seu papel. Situações em que já houve risco de suicídio por término de relacionamento, também é importante que a gente ative a rede de apoio da pessoa que tem risco, né, para acionar em casos de ameaças, enfim, tem um vídeo aqui no YouTube, né? Tem um vídeo no meu YouTube falando sobre isso, então vocês podem assistir também, falando sobre o que fazer quando o cônjuge ameaça o suicídio, né? Mas aqui é a questão de conseguir comunicar para o cônjuge, né? Essa etapa do ciclo do divórcio é a etapa em que será comunicado ao cônjuge o término do relacionamento, será comunicado quero me separar, quero o divórcio, e também será comunicado à rede de apoio. Vamos nos separar, vamos nos divorciar. Parece simples, mas esse processo, às vezes, né, tem diversos desgastes. Então, por isso a terapia de casal ela é um espaço que pode ajudar o casal nisso, não só na comunicação um com o outro, como eu tinha mencionado antes, mas também como vão comunicar para a família. Muitos casais chegam para terapia nesse processo. Olha, nós vamos nos separar, decidimos pelo divórcio, e a gente precisa saber, então, como comunicar a família, como que a gente lida com os filhos, né? Então, esse é um processo que a terapia de casal é indicada também para ajudar o casal nessa metacognição, nessa comunicação para os outros sobre o divórcio. Feita a comunicação, o casal vai passar para a etapa da separação do sistema, que é o momento de organizar a nova configuração, né? Então, é o momento em que decidimos nos separar, ou há uma decisão ali racional, há uma decisão, um acordo entre as partes, agora é preciso fazer essa separação do casal no cotidiano, na rotina, no dia a dia, né? Então será preciso fazer essa separação do sistema. Às vezes os casais optam por continuar morando na mesma casa. Apesar de continuarem morando na mesma casa por um tempo, tem que primeiro ser entendido isso, ó, é algo temporário, né? No momento em que há um processo de separação, de divórcio, é importante que eles entendam que será temporário esse dividir a mesma casa. E se eles forem dividir a mesma casa, daqui a pouco eles decidem que vão ficar assim
por um bom tempo, a gente não sabe, né? Às vezes o casal decide continuar juntos, eu digo, morando na mesma casa pelos filhos, pela família, ou por situações, já acompanhei casais com situações de terem se separado, mas os dois moravam fora do país e precisavam ali estar juntos por um tempo, morando juntos por uma questão financeira. Não tem problema, o casal é que vai decidir como que vai ser feita essa separação do sistema, mas mesmo morando na mesma casa, quando a gente fala de uma separação do sistema, a gente não necessariamente está falando de morar na mesma casa ou deixar de morar na mesma casa. Pode fazer parte desse processo, geralmente faz parte desse processo, quem vai sair da casa, quem vai ficar, né? Quem vai sair vai para onde, geralmente tem esse processo. E se o casal decide que vai ficar na mesma casa por um tempo, é realizar aquela separação interna mesmo dentro da casa. Então, por exemplo, deixar de dormir na mesma cama, né? Deixar de compartilhar o mesmo quarto, ir fazendo algumas não, né? É ir fazendo essa separação da conjugalidade no ambiente também, no ambiente, no físico. Então, é conseguir ir essa etapa da separação do sistema é o sistema fazendo essa separação para se reorganizar, né, para se organizar nessa nova configuração. Antes éramos um casal conjugal, um casal afetivo sexual. Hoje não somos mais um casal afetivo sexual. Podemos continuar sendo um casal de pais, por exemplo. Podemos continuar sendo um casal que mora juntos por uma questão de conveniência, porque estamos morando fora do país. Podemos continuar sendo um casal que tem um negócio juntos, uma dupla, né? Podemos continuar sendo uma dupla que mora juntos porque vivem fora do país, uma dupla que tem um negócio juntos, uma dupla que tem filhos, né? Duas pessoas que têm filhos. É que eu uso o termo dupla em vez de usar casal. Eu acabo usando casal em geral do termo, mas muitas vezes nesse processo, quando a gente fala o termo casal, né, o casal não gosta, assim, as pessoas que estão no processo de separação, elas às vezes precisam deixar de ser chamadas de casal para conseguir entender. Também faz parte dessa separação do sistema, às vezes, e aos poucos deixando de ser chamadas de casal. Não, nós somos os pais do fulano e da fulana, ou nós somos, né, os brasileiros que moram em tal lugar, ou nós somos os sócios de tal empresa, né? Eles vão querer, também faz parte, na verdade, desse processo de separação do sistema, deixar de usar o termo casal para usar outros termos que o casal se sinta bem. Feito esse processo da separação do sistema, feito, né, esse processo ali do casal, e eu acabei não mencionando, mas na separação do sistema também é importante a terapia de casal para ajudar o casal nesse processo de decisão. Feita essa decisão de como que esse sistema vai se organizar, né? De vamos morar juntos, não vamos nos separar, quem vai ficar com a casa, quem fica com os filhos, quem fica isso, como que vai ser a divisão de guardas, passa para a etapa da reorganização do sistema, que é o momento de se consolidando a nova organização. Então, na separação do sistema, é o momento em que o casal vai conversar e decidir, né, pensar como vai ser essa estrutura, essa nova configuração da família, né, com a separação. Então, como que nós vamos fazer? Se o casal não tem filhos, como que será questões de bens? Como que será? Enfim, tem tanta coisinha que acontece no processo de separação que o casal vai ter esse espaço na separação do sistema de pensar como será, o que nós queremos. Vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E aí, na quarta etapa, que é a reorganização do sistema, é o momento em que esse planejamento vai ser sendo consolidado, vai ser sendo executado. Aí, digamos que o casal decidiu por morar na mesma casa por um tempo por causa dos filhos. Aí fizeram todo um processo de separar quartos, de separar horários, de separar, de deixar de ter aqueles momentos que eles tinham a dois para ter um momento como pais para dialogar e tal. E estão ali nesse movimento de consolidar essa organização. E esse processo, reorganização, separação, ele pode ir, né, não necessariamente de uma maneira linear, pode ser que vá e volte. Então, por exemplo, o casal pode ter definido por morar juntos, dessa maneira que eu trouxe, né, no exemplo, e ir consolidando e ficar bem assim.
pode ir com o tempo que eles, a gente não quer mais morar juntos, acho que é melhor um de nós sair de casa, e bom, eles voltam para a ideia de como que a gente vai separar esse sistema. Ah, então, um vai sair, o outro vai ficar, como é que vai ser a divisão com as crianças? Enfim, vocês entenderam, né, esse processo. Mas um primeiro passo é um passo de pensar juntos, de planejar como vai ser, e o passo da reorganização do sistema é o passo do casal executar o que foi pensado. Porque muitos casais ficam naquelas, a gente vai se separar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, mas não fazem, né? Então é importante para o ciclo do divórcio se fechar, digamos assim, que eles possam ir cumprindo essas etapas, e essa etapa da reorganização, então, é o momento de consolidar essa nova organização. Aqui a terapia de casal pode ajudar, e aqui é uma situação que muitas vezes, é um momento em que muitas vezes o casal, ele tem recaídas, digamos assim, eles estão ali se organizando, aí eles querem voltar atrás, aí eles voltam, enfim, porque é um momento em que dentro da terapia sistêmica, né, quando a gente quebra uma homeostase, quando a gente entende que é uma quebra de homeostase, é uma quebra de padrão, é uma quebra, vamos chamar de padrão aqui para ficar mais fácil de entender, né? Essa quebra de padrões, o casal vai ter uma tendência a voltar ao padrão anterior quando tiver algumas dificuldades maiores, e a terapia de casal também poderá ajudar a mostrar para eles se essa quebra, se esse retorno, né, se essa recaída, entre aspas, é por uma situação que de fato eles querem voltar a estar juntos, perceberam que não querem mais estar juntos, ou daqui a pouco é uma volta ali ao status quo, né? Uma volta à zona de conforto, porque eles não estão conseguindo lidar com essa reorganização do sistema, não estão conseguindo lidar com a consolidação da nova configuração que foi pensada na separação do sistema. E aí, por fim, nós temos a redefinição do sistema, que é o momento, né, em que a nova configuração se torna o novo normal, digamos assim. Então, é um momento em que não é mais um absurdo, não é mais uma novidade o casal estar separado, ter se divorciado, não é mais aquela coisa estranha, não gera mais mágoa, não... Algumas pessoas guardam mágoa para toda a vida, mas essa aí é uma questão de terapia individual. Mas entre o casal não tem mais aquela mágoa, não tem mais, né, aquele rancor, existe ali um acordo, existem dois adultos, dois inteiros que deixaram de ser um casal, conseguiram reorganizar, tá agora cada um vivendo a sua vida, e nas questões em que a vida se intermeia, se entrelaça, digamos assim, como filhos, trabalho, etc., conseguem lidar bem. E esse é o momento em que vai acontecer uma alta na terapia de casal dos casais que estiverem, né, nesse processo do ciclo do divórcio. É o momento em que houve a separação, houve o divórcio, eles conseguiram cada um estruturar a sua nova vida, o seu novo normal, e então eles já estão prontos para finalizar a terapia. Tati, o que que eu faço? Então, ok, entendi os 5 passos, entendi as 5 etapas do ciclo do divórcio. E o que que eu faço? Né? Aqui eu vou trazer para vocês 3 passos para vocês conduzirem essa terapia de casal em separação, tá? Então, o que que a gente faz para ajudar um casal que está nesse processo de separação? Primeiro passo vai ser identificar. Identificar no sentido, aqui se inicia uma terapia de casal em separação. Como eu falei no início dessa aula, nem sempre esse passo, né? Nem sempre essa identificação vai ser direta. Nem sempre o casal vai chegar para a terapia e vai dizer, vamos nos separar, né? Ou um vai trazer, eu quero me separar, o outro não quer se separar, e aí a gente, ao longo da terapia, tendo um objetivo em comum de como ajudá-los a ficar bem, vai ajudando eles no processo da terapia até, né, passar por essas etapas do ciclo do divórcio, enfim, dentro do contexto de cada casal. Mas o primeiro ponto é identificar, ok, essa terapia é uma terapia de casal em separação. A partir de agora, essa terapia é uma terapia em que o processo, em que o objetivo do casal é a separação, em que o objetivo deles, né, é que eles enxergam que o melhor para eles, para ficar bem, é se separar. Quando isso acontece, e nem sempre isso vai acontecer no início da terapia, às vezes a gente está lá trabalhando com o casal, N questões, e aí um traz, olha, decidi que realmente o que eu quero é me separar, nós vamos nos separar porque eu estou decidindo, né? E o outro, enfim. Quando um decide, o outro não tem muito o que fazer, né? E aí nós, como terapeutas, vamos auxiliar o outro
se o outro não tá aceitando, né, a entender a decisão, a respeitar a decisão do outro e passar por todo esse processo. Então, no momento que a gente identifica, bom, aqui estamos falando de uma terapia de casal em separação, se já estamos no meio de um processo com o casal, é importante que a gente faça uma sessão de avaliação com eles, avaliação no sentido de vamos parar um pouco aqui, né, o nosso processo, vamos ver o que aconteceu até aqui e vamos reavaliar o que vocês querem daqui para frente, como que será o nosso processo terapêutico daqui para frente no sentido de objetivos, né, de valores que eles estão buscando, quem é minha aluna que está assistindo essa aula, né, sabe do que eu estou falando, que é todo o processo ali do método, da gente identificar valores, a gente fazer o processo de avaliação, quem é aluna tem a aula sobre avaliação no curso de capacitação, né, então aqui é o momento de estamos iniciando uma terapia de casal em separação. Estamos iniciando esse processo de separação. E por que é importante marcar esse momento? Porque é um momento em que a gente vai começar a acompanhar o ciclo do divórcio, em que a gente vai começar a enxergar algumas características, alguns desafios do ciclo que eu trouxe para vocês antes. E se a gente não tem essa delimitação de, ok, é isso que está acontecendo, a gente também pode acabar se perdendo aí, né, dentro do esperado para esse processo do casal. E aí aqui tem um detalhe, gente. Assim como eu mencionei antes que alguns casais não gostam de ser chamados de casal, né, nesse processo de separação, então quando querem separar a conjugalidade, né, da parentalidade, não somos mais um casal, somos uma dupla que tem filhos, ou somos pais, né, ou somos sócios quando tem um negócio, enfim. Também alguns casais vão querer deixar de chamar a terapia de casal, né? Já aconteceu comigo um processo de iniciar a terapia de casal e a gente era um atendimento que eu fazia em coterapia e eu e o meu colega que estava atendendo, a gente chamava eles de casal, a terapia de casal, terapia de casal. E um dia, né, uma das pessoas chegou, um dos cônjuges chegou e disse assim: gente, eu preciso parar de chamar essa terapia de casal, porque não tá me fazendo bem. Nós não somos mais um casal, eu não quero mais estar nesse relacionamento. Cada vez que a gente vem para cá, a sensação que eu tenho é que o outro tem a esperança de que a gente vai voltar, simplesmente porque estamos indo juntos para uma terapia de casal, e não é isso. Nós estamos fazendo essa terapia por outro motivo, não é para salvar o nosso casamento. O outro sabe disso, mas fica essa sensação. E o outro falou que realmente concordava. E aí a gente juntos ali decidiu que era uma terapia. No caso, a gente deu a possibilidade deles escolherem o nome da terapia, como vocês gostariam de chamar essa terapia, né? E aí eles trouxeram a terapia dos pais, fulano e fulana, né? E aí então a gente também pode falar para o casal que a gente também pode passar esse nome de terapia de separação, em vez de uma terapia de casal, né? Isso vai ser de cada pessoa, mas cabe perguntar para o casal de vocês, né? Se eles se sentem à vontade de seguir chamando de terapia de casal ou se eles preferem dar um novo nome para esse processo, né? Que vai se iniciar. E aí, gente, tem uma situação bem comum que eu mencionei brevemente antes, que é se somente um deseja a separação, né? Um quer, o outro não quer. Quando uma pessoa quer a separação, a tendência não, né? O saudável é o outro que não quer aceitar, respeitar. O que acontece se o outro que não quer não aceita e não respeita? A tendência é que esse outro comece a ter comportamentos agressivos, comportamentos abusivos, comportamentos que não vão ajudar a relação, que não vão ajudar o casal a ficar bem, que não vão ajudar aquela dupla a ficar bem. Então, no momento que é uma decisão em que a gente passa pelo processo da metacognição individual lá no início, há uma metacognição familiar, há uma comunicação, há uma decisão, olha, quero me separar, a terapia de casal será, né, se um quer separar e o outro não está aceitando, será um processo de ajudar nessa aceitação, de ajudar nesse entendimento de que houve uma decisão de alguém, que existe uma decisão de alguém. Óbvio que será importante que essa pessoa que tem a decisão, que tomou a decisão, se mantenha firme nessa decisão, não fique naquela coisa do vai, não vai. Porque se ficar nesse vai, não vai, vai ser um pouco mais difícil de trabalhar o processo de separação, né? Quando não há uma aceitação, é importante indicar uma terapia individual também para quem não está conseguindo aceitar, porque dentro da terapia
de casal, assim como a gente não vai trabalhar a cognição individual dentro da terapia de casal, a gente também não vai trabalhar a dificuldade de aceitar de uma das partes dentro da terapia de casal. A gente vai trabalhar ali com os dois, né? Com a relação. Então é importante indicar também uma terapia individual para essa pessoa e dentro da terapia de casal ir focado, né, nos valores que fazem com que aquele casal esteja ali, onde que eles querem chegar, mesmo independente se juntos ou se separados, tá? O segundo ponto, então, o primeiro ponto é identificar, o segundo ponto é avaliar o que que o casal precisa a partir de agora. Então, por exemplo, o casal chega nesse processo, um comunicou a separação e o outro não está aceitando a separação, o que que esse casal está precisando a partir de agora? Né? Eles estão precisando ali justamente, né, lidar com a metacognição familiar, eles estão precisando lidar com o fato de que há uma decisão de separação e o outro não está aceitando. Então, avaliar o que eles estão precisando naquele momento, como que eles podem, né, como que a gente pode trabalhar com o casal a sua relação frente a essa decisão, depois vai seguindo os passos, né? Ou um casal que está no processo ali de separação e a gente agora precisa lidar com os filhos, com decidir a guarda, por exemplo, né? Ou casais que têm um negócio juntos. Eu falo muito do casal que tem negócio juntos porque foi um casal que eu acompanhei num processo de separação, né? Em que eles tinham que organizar todo o negócio, como é que seria a partir daquele momento. Tinha uma questão que um não queria ficar encontrando com o outro, então eles tinham que organizar horários, funcionários, dissolução da sociedade, se iria haver uma dissolução, se não iria haver. Então, é ajudar o casal a entender o que eles precisam avaliar a partir de agora. Então, houve essa decisão, vamos iniciar uma terapia de separação e o que precisa ser feito a partir de agora. E às vezes é fazer de uma forma bem objetiva mesmo, gente, assim, de ponto a ponto. As questões mais subjetivas, mais difíceis nesse momento, a gente vai indicar uma terapia individual para cada um, porque tem coisas que a pessoa vai ter que lidar, assim. Então, esse casal mesmo que eram sócios que eu mencionei, eles tinham uma casa e começou a ter todo um processo emocional de uma das pessoas ali de como que seria feita a venda da casa, enfim, coisas que a pessoa precisou lidar individualmente, que óbvio que em terapia de casal a gente trabalhou também, mas trabalhou dela comunicar para o outro o que que significava aquela casa, né, quais eram os medos, quais eram os receios, enfim. Né? Vocês percebem que existe uma diferença, né? Não é aprofundar nas dores individuais daquela pessoa, e sim torná-la visível para o outro, para que juntos o casal possa lidar com isso, né, nesse processo. Então, quando a gente passa, né, identifica, avaliar, às vezes é fazer uma lista. O que que vocês precisam resolver agora? Né? Ah, a gente precisa resolver isso, precisa resolver aquilo, precisa resolver aquilo. Porque sim, a terapia de casal em separação vai ser uma terapia bem, muitas vezes focada, né? A terapia de casal sempre é focada, mas muitas vezes um pouco mais focada no processo de mediação mesmo, né? E aí aqui, né, é a situação comum. Não sei se tá dando pra ouvir meu cachorro se coçando aqui. Pronto. É a situação comum, que é o que eles têm juntos além da conjugalidade. Quando é um casal que chega para terapia, para um processo de separação, que não tem filhos, não tem bens, não tem negócios, não tem nada assim que além de amizades, rede de apoio, óbvio, né? Mas eles não têm nada, digamos assim, ai, como é que eu posso falar? Não é legalmente necessariamente, mas não tem um compromisso mais forte estabelecido um com o outro, digamos, né, de filhos, que é um compromisso pro resto da vida, negócios é um compromisso que se eles não forem continuar juntos, eles vão precisar ajustar. Bens, né, são questões importantes ali da vida também que vão precisar ajustar. A gente vai trabalhar justamente com esse processo. O que eles têm juntos além da conjugalidade? Filhos, negócios, bens, geralmente são as três questões, né, que o casal precisa ajustar mais. E se eles não têm essas questões, né, a gente não pode esquecer a questão emocional, de como que vai ser esse término, para ser um término gostoso, para ser um bom término, né? Gostoso talvez não vá ser, mas para ser um bom término, um término saudável, um término em que as pessoas consigam olhar para o passado do relacionamento e agradecer, serem gratas e dizer foi muito bom o tempo que a gente viveu juntos e agora a gente vai viver
outras coisas, né? É não olhar para a relação como não deu certo, e sim a relação deu muito certo até aquele momento. A partir de agora, né, nós somos adultos, nós somos saudáveis, nós somos pessoas que se dão bem, vamos seguir dando certo, mas não juntos, né? E por fim vem o processo de mediar. Então a gente identifica, a gente avalia e a gente media, que é acompanhar o processo e acompanhando todas essas etapas que eu mencionei e ir orientando quando necessário. Então algumas orientações às vezes vão se fazer necessárias, como sei lá, nesse processo do casal do negócio, né? Eles tinham combinado, eles tinham estabelecido um horário que eles iriam trabalhar para que os dois ficassem bem ali, lidando, seguindo, tocando o negócio. E aí eles vêm um dia da sessão e aquilo não está sendo cumprido. Então, fazer essa orientação, né, de olha, vocês tinham combinado, dessa maneira estava funcionando, me parece que o melhor aqui nesse momento é que vocês possam continuar dessa forma, ou outras orientações que a gente vai precisar fazer, por exemplo, filhos. Não existe separação de filhos. Quando a gente fala de uma terapia de separação, a gente está falando de uma terapia de separação conjugal daquele casal. Então a gente vai estar acompanhando o processo, acompanhando as etapas lá do início da aula, né, as 5 etapas do ciclo do divórcio, e orientando quando necessário, mas uma orientação de uma psicoeducação e não uma orientação de decisão pelo casal, né? O óbvio que precisa ser dito. E aí, gente, tem uma situação bem comum num processo de terapia de casal em separação, que é a interrupção da terapia. Como eu falei para vocês lá, são 5 etapas do ciclo do divórcio. Essas etapas, até serem finalizadas, podem levar de 3 a 5 anos, de 5 a 8 anos. É um processo longo, né? Para alguns casais é mais rápido, para outros não tanto, mas é um processo que demanda, e é comum nesse processo o casal interromper a terapia. É comum a gente não chegar a acompanhar o casal ao longo das 5 etapas, né? Então, saibam que isso pode acontecer. E muitas vezes vai acontecer por questões emocionais e individuais, de olha, não tô dando conta de ficar fazendo terapia de casal, né? Os casais que eu acompanhei que encerraram a terapia nesse processo de separação foram casais que ou um dos dois não deu conta emocionalmente, precisou, né, interromper a terapia, e a gente vai acolher essa dor, e ok, né? Sempre indicando daí, no caso, terapias individuais, porque eles vão continuar tendo que lidar com todo o processo de separação, né? Então, sempre indicando, nesses casos, terapias individuais. Outros casais que eu acompanhei, no momento que eles decidiram pela separação, eles decidiram pela interrupção da terapia, mas porque eles não viam que eles teriam dificuldades em lidar com a separação. Eram casais que se davam muito bem, eram pessoas que se davam muito bem, pessoas que já tinham sido amigas por anos, enfim, que tinham um carinho muito, muito bacana um pelo outro, e que perceberam, né, que estavam ali na terapia de casal quase que para fazer foi quase um processo de terapia de casal da pessoa entender, do casal entender que o melhor era a separação, mas depois que eles decidiram, eles não viram necessidade de continuar em terapia. E em alguns casos, no meio do caminho, o casal briga, o casal não consegue ficar bem, e aí eles acabam interrompendo a terapia. Mas aqui a questão saibam, é comum isso acontecer. Não se desesperem se isso acontecer. A gente tem, né, as orientações, enfim, de como que a gente vai lidar dependendo de cada tipo de interrupção. Quem é aluna tem essa aula lá no curso também sobre interrupção. Mas a questão é que pode acontecer. Então, saibam, é um processo longo, é um processo que demanda. Então, se eles interromperem, não necessariamente vai ter sido, né, por alguma questão da terapia ou por alguma questão, enfim, sei lá, o que vocês podem pensar. Mas saibam que esse é um processo que é comum que haja interrupção. E aí aqui um alerta, eu já acabei mencionando antes, mas sempre oriente nesses processos de divórcio, de separação, a gente precisa orientar sobre filhos, rede de apoio e dificuldades individuais. Então, com relação aos filhos, o que a gente precisa orientar num processo de separação? Não existe separação de filho. Separação é conjugal. A separação é do casal como marido e mulher, como marido e marido, como mulher e mulher, esposa e esposa, né? Então, não existe separação de filhos. No momento em que o casal decide por um término do seu relacionamento, eles estão terminando a relação conjugal, eles estão terminando aquela relação
afetivo, sexual que existe entre eles. Eles não estão terminando uma relação dos filhos, né? Eles não estão se abdicando de cuidar dos seus filhos. Pais sempre serão pais daquelas crianças, então é importante a gente orientá-los para que eles consigam manter essa relação como pais, principalmente que a gente possa manter a criança tendo uma boa relação com os pais. Rede de apoio. Muitas vezes o casal tem aquela ideia, a rede de apoio vai interferir de diversas maneiras no processo de divórcio, mas muitas vezes tem aquela ideia de quem vai ficar com quais amigos, quem que os amigos vão defender e etc. Né? É importante que a gente possa ajudar o casal a entender quem são a rede de apoio, com quem que cada um pode contar mais, com quem que os dois podem contar, como que eles podem lidar da maneira mais saudável com essa rede. A rede muitas vezes não vai ser um fator de proteção, muitas vezes a rede vai ser um fator de risco, no sentido de pessoas que vão criticar o divórcio, pessoas que vão querer que o casal volte, pessoas que vão fazer chantagens emocionais, de como é que seus filhos vão crescer agora, que absurdo. E aí a gente vai estar sempre orientando ali que a decisão é do casal, que eles sabem o que é melhor para eles, que eles busquem o dialogar sobre o divórcio com pessoas que estão apoiando e não necessariamente aquelas pessoas que estão criticando, que eles consigam até identificar quem são bons pontos de apoio, quem são pessoas que são mais difíceis, né, que não estão aceitando muito bem esse processo. Então, ajudar o casal também a lidar com a rede de apoio, sem fazer uma cisão da rede de apoio, sem fazer aquela coisa assim, agora o casal se separou, nunca mais posso conversar com a minha sogra, por exemplo, né? Eu nunca mais posso falar com o cunhado, eu nunca mais posso ver amigos que a gente tinha em comum porque os amigos se cindiram. Não, né? Não... Adultos saudáveis entendem que o término de um relacionamento é um término entre aquele casal e não um término do casal com toda a rede de apoio. E aí a gente vai ajudar o casal nesse processo também a entender como isso está se dando. E por fim, as dificuldades individuais. Não daremos conta em terapia de casal de todas as dificuldades que o casal trouxer, então sempre encaminhem também, né? Sugiram que eles façam terapias individuais concomitantes para conseguir lidar com as questões individuais que vão surgindo aí no meio do caminho e que vão surgir, porque é um processo denso, é um processo denso, né? Para todo relacionamento. E para fechar com aquela chavezinha de ouro, né, esteja atenta às suas crenças pessoais sobre casamento e divórcio. Quando nós atendemos um casal que está num processo de separação, a gente precisa estar sempre atenta, na verdade, quando a gente atende todos os casais. Então, vamos reformular. Quando nós atendemos casais, independente se eles estão num processo de separação ou não, a gente tem que estar sempre atenta às nossas crenças pessoais sobre casamento e divórcio. Por quê? Porque dependendo da crença que a gente tem, quando um chega dizendo quero me separar e o outro chega dizendo quero salvar o casamento, a gente vai automaticamente se conectar com um e não se conectar com o outro. Então, ao longo do processo, estejam sempre atentas a vocês, ao que vocês estão pensando, o que vocês estão, né, esperando, quais são as expectativas que vocês estão criando para aquele casal. Porque pode ser que a gente tenha expectativas nossas sobre o que é um casamento, o que é um divórcio, né? E às vezes a gente passou por processos de divórcios difíceis, às vezes a gente tem um casamento com uma visão, né? Ou a gente está num casamento por uma questão que não tem que pode ser o motivo da separação do casal, né? Aquele motivo que às vezes pra gente é o motivo de ficar no relacionamento pode ser um motivo de separação pro casal que a gente recebe. Então, sempre atentas a vocês mesmas e nunca esqueçam que se vocês acharem que tá atrapalhando demais o processo, né, das tuas questões individuais, terapia, supervisão podem ajudar, sem dúvida. E óbvio, nós somos humanas, então nossas crenças elas estarão ali no processo terapêutico, né? A gente sabe que não existe a neutralidade e por isso também que a gente precisa estar sempre atenta a entender as nossas crenças. Um exercício bacana para isso é de tempo em tempo olhar para o nome do casal e pensar o que eu estou esperando para esse casal, né? O que eu penso? Eu nunca esqueço de uma supervisão, mesmo caso que eu mencionei antes, que eu estava fazendo encoterapia com um colega, e que na supervisão a supervisora perguntou: vocês enxergam esse casal se separando? Esse casal começou um processo de separação. E a professora perguntou: vocês enxergam esse casal separado? E eu na hora respondi: claro que sim!
né? Eu acho que eles têm. Existe ali uma questão que, para mim, eles tinham que se separar e estava sendo muito prejudicial para uma das partes no relacionamento. E o meu colega disse: eu acho que não. Eles não têm força para isso, eles estão presos num sistema, babá. Então, cada um de nós tinha uma visão diferente. E aí, aquela supervisão foi uma supervisão muito rica, porque a supervisora teve a habilidade também, né, de ir investigando ali quais eram as crenças que estavam ativadas em mim e quais eram as crenças que estavam ativadas no meu colega sobre esse relacionamento, sobre casamento, sobre divórcio, né, e que estavam influenciando ali nesse processo terapêutico. Então, autoconhecimento sempre, né, gente? Não só de quem nós somos, mas quem nós somos como terapeutas, que no fundo tá tudo junto, misturado, porque somos uma única pessoa como terapeutas, né? E para finalizar, eu trago essa dica das minhas alunas, que é o filme História de um Casamento. Então, o filme História de um Casamento está na Netflix. As alunas do curso Ser Terapeuta de Casal indicaram. Eu confesso que eu ainda não assisti, mas vou assistir depois dessa aula, né? Porque uma das alunas comentou comigo como esse filme fez ela se dar conta, né, dessas expectativas, né? Uma expectativa de ficar juntos ou se separar. Então, vocês que nunca atenderam casais, vocês que nunca atenderam um casal num processo de separação, assistam esse filme com esse olhar didático, né? Com esse olhar didático como terapeuta, observando as emoções que vão surgir em vocês. E eu vou fazer isso também, depois conto para vocês como foi. E, gente, essa é a nossa aula de hoje. Se você que está aqui não é aluna do Ser Terapeuta de Casal e tem interesse, entra para nossa lista de espera que tem uma oferta, terá uma oferta especial para vocês por lá, né? Então entra no link que está aqui na descrição. Se tu não é aluna do curso Ser Terapeuta de Casal, tem interesse em fazer parte, o link da lista de espera está na descrição. Só clicar e vir para o grupo no WhatsApp, em que eu vou passar todas as orientações, né, para nossa próxima turma. Reprises dessa aula ficam 24 horas aqui no YouTube, depois sobe somente para as alunas Ser Terapeuta de Casal. Então, compartilhem essa aula ali nessas 24 horas, mandem para todos os grupos de WhatsApp de colegas que vocês conhecem, que precisam ter esse conhecimento, né? E depois de 24 horas, é das alunas Ser Terapeuta de Casal. Então, por isso, quem quer ser aluna e ter acesso a todas as reprises das 114 aulas, tem que estar ali no grupo da lista de espera também. E semana que vem, vamos para a aula sobre infidelidade na nossa leitura compartilhada do livro Sexo no Cativeiro, da Esther Perel, capítulo 10, e vamos falar então sobre infidelidade. Espero todo mundo na semana que vem. Muito obrigada pela presença de hoje. Quem tiver alguma dúvida, pergunta, comentário, deixa aí no YouTube que eu respondo assim que possível. Ou então me procura lá no Instagram, Ser Terapeuta de Casal. Muito obrigada pela tua presença aqui. Beijos e até semana que vem.